Paz e graças a todos vocês. Estamos aqui para mais uma sessão do Gospel Conversation nesta quarta-feira, neste horário habitual às 8 horas. E hoje estamos aqui neste cenário fora de série daquilo que é o habitual que vocês conhecem. Estamos aqui num centro infantil que foi uma creche nos cedida para a gravação deste conteúdo de hoje. E hoje vamos aqui anunciar uma breve pré-estreia de um novo formato que teremos, que serão as abordagens em entrevistas, que passaremos a ter também aqui no Gospel Conversation. Fiquem ligados que anunciaremos o início desse processo de transmissão das nossas entrevistas. E hoje, nesta quarta-feira, estamos aqui para falar de um tema sugestivo, que é as falhas na caminhada cristã. E temos 3 pontos importantes para compreendermos este tema, que é: as falhas definem o final, há possibilidades de revertermos as falhas, e após as falhas, o que será? As falhas definem o final, primeiro ponto. Não, porque nós temos a possibilidade de melhorarmos, ou seja, de podermos acertar aquilo que a gente errou, mas até porque as falhas deixam consequências, ou seja, temos que ter a consciência de que vamos arcar com as consequências dessas falhas, mas não definem o nosso final. Nós podemos ter como exemplo, pautado na Bíblia, na palavra do Senhor, em 2 Samuel, pela pessoa de Davi, que teve falhas dentro daquilo que era o seu processo de comunhão com Deus. E ainda assim, Davi é hoje conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele percebeu que as falhas não definem o final do homem. Ou seja, desde o princípio, isso foi mostrado em Gênesis, quando o homem falhou. Deus nos mostrou que a falha não define o final do homem, porque o homem tem a possibilidade de fazer melhor, ou seja, de poder parar para acertar as suas falhas. Davi cometeu um homicídio contra um homem chamado Urias, por conta de ter tomado a sua mulher. Ou seja, Davi cometeu 2 erros. Davi cometeu um adultério, e esse adultério surgiu um homicídio. Ou seja, as falhas, quando não são paradas para ser analisadas, nem tentar ser corrigidas, elas vão gerar outras falhas, porque há um ditado que nós conhecemos popular, que diz que um abismo chama outro abismo. Isso aplica-se em todos os campos da nossa vida, porque se a gente falhar, a gente tem que parar, refletir sobre as nossas falhas e tentar recomeçar, tentar ajustar aquilo que a gente fez, mas tendo em conta que ainda vamos sofrer algumas punições segundo aquilo que foi as nossas ações. E em Mateus, por meio da vida do filho pródigo, nós podemos também ter um exemplo disso. Ele pecou contra o seu pai. Por quê? Por conta de uma ganância, por conta de querer viver uma vida hostil. Ele saiu da casa do seu pai de maneira torpe, foi para a sua vida, e quando ele caiu em si, ele reconheceu. E ele propôs em tentar reverter aquilo que era a situação daquela falha que ele teve. E dando continuidade, a gente pode ver ainda assim, por meio de pessoas que estiveram próximas a Jesus, os seus discípulos, também houve falhas. Pedro foi alertado de que iria negar ao Senhor, ou seja, Pedro foi advertido de que ele teria uma falha. Mas ainda assim era necessário que acontecesse, porque ele, por meio daquela falha, reconheceu após cometer a negação de que ele era discípulo do Senhor. Ele caiu em si e tentou fazer diferente, porque se nós vermos em Atos, quando o mesmo Pedro que negou Jesus foi o mesmo Pedro que saiu a dizer e a profetizar em nome de Jesus. Ou seja, na nossa vida secular, as falhas acontecem, sendo nós cristãos. Ainda assim podemos ver que Jesus foi tentado também. Nós todos, as falhas é consequência de uma tentação. Imagina, eu sou trabalhador, eu vou para a minha empresa e os meus colegas estão a tentar fazer um trabalho em que a gente vê que pode conseguir muito mais do que aquilo que era o previsto. Ou seja, nós como cristãos devemos ter a consciência de poder consciencializar e passar a informação aos nossos superiores de que teríamos esse ganho a mais. Mas há aquela tentação de que, não, vamos tentar, eu vou dar um toque ao Deus, vamos ficar com um ganho maior e vamos apresentar simplesmente aquilo que a instituição precisava. Nós aí já estamos a falhar. As falhas são, de alguma forma, de outra forma verbal, é o pecado. Ou seja, o pecado cometido pelo homem são as falhas que aqui estamos a dizer. Eu, como estudante, numa prova não estudei. Ok, não estudei, eu vou para a prova, diz, não estudei, então vou copiar, vou cabular. Eu estou a cometer uma falha e eu devo ser
capaz de ter a sensibilidade de me analisar, porque a Bíblia diz analisar esse homem a si mesmo, para poder trazer uma solução daquilo que era a minha falha, ou seja, de tentar reverter a minha falha, ou seja, de tentar amenizar a minha falha, mas tendo em conta que eu teria como consequências destas mesmas falhas. Então, bem pessoal, as falhas não nos definem, como já dissemos lá mais para frente, as falhas não definem o nosso final. E tocando mais um bocadinho nesse ponto, só para aqui esclarecer mais alguma coisa, nós vimos que no princípio da criação, o homem foi criado perfeito, e essas falhas, muito bem dito aqui colocado, as falhas ao nível espiritual nós tomamos as falhas como pecado, mas no nosso nível material, ou seja, o nosso mundo físico, nós vamos tomar as falhas como erros. Então Adão foi advertido com uma ordenança, simplesmente Deus tomou o comando de dizer, né, Adão, tu simplesmente estás aqui, eu coloquei isso tudo para ti, mas com uma condição, simplesmente obediência. E ainda assim o homem foi enganado e cometeu essa falha, esse erro. E como aqui foi bem dito pelo irmão Mauete, as nossas falhas não definem o nosso final. Tanto é que Adão quebrou um princípio, desobedecendo a Deus, mas ainda assim o próprio Deus, pelo seu amor, pelo amor ao mundo, à humanidade, ele mesmo veio atrás do homem. Quer dizer que Deus disse que não, as vossas falhas ou os vossos defeitos não vos definem. Ou seja, basta que nós devemos reconhecer que falhamos e que em meio a essas falhas nós vamos reconhecer, porque quando nós vamos pedir perdão ou vamos pedir desculpa para alguém, nós estamos a reconhecer que nós, como humanos, somos falhos. Como homens somos imperfeitos. Então quando você reconhece pela humildade, e porque nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos caracterizar isso como humildade. O próprio Espírito de Deus nos coloca essa humildade que nos faz reconhecer, irmãos, nos faz reconhecer que quando nós somos humildes, nós podemos até falhar, podemos até errar, mas isso não vai definir o nosso final na história, ou seja, na nossa caminhada cristã. Porque há pessoas que dizem, vocês são cristãos, mas ainda cometem, sim. Muitas das vezes nós como humanos, não como seres espirituais, porque quando nós estamos ligados com a espiritualidade, ou seja, estamos ligados ao Espírito Santo, que é que nos guia, que é que nos move a fazer as coisas corretas, as coisas certas. Então ali nós vamos parar para analisar o que foi dito aqui. Quando nós vamos cometer uma falha, nós devemos, falhei, o próprio Espírito Santo vai te fazer analisar que você falhou. Então aí você vai entrar com a ação de humildade que ele coloca em ti para pedir. Se for o caso de pedir perdão a alguém, se for o caso de pedir desculpa a alguém, você vai fazer isso porque as tuas falhas não vão te definir, ou seja, as falhas não definem o teu final. E o progresso de Adão, ou seja, ele quebrou, mas em contrapartida veio um segundo Adão que é Jesus. A Bíblia diz que houve o primeiro Adão, mas também está a dizer que o segundo Adão, que é Jesus, cumpriu aquilo que era necessário. O primeiro homem falhou, mas o segundo não falhou, porque ele veio acertar essa primeira falha, essa primeira lacuna. Ou seja, aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez por nós. Por isso é que hoje eu estou aqui, hoje o Stênio está ali, hoje o Mauete está aqui, e hoje nós vamos reconhecer, se nós falhamos, essas falhas não vão nos definir na nossa caminhada, no nosso progresso. Então, todavia, nós estamos aqui. Será que após as falhas tudo vai mudar? Será que após as falhas, o que será depois das nossas falhas? E muita da gente tem se perguntado, mas eu tenho falhado, mas eu tenho feito. Então é para dizer para os amados que estão aqui a ver o programa, para você que está aqui também, né? E para nós também, estamos a falar para nós mesmos também de forma direta, porque as tuas falhas não vão te definir. Ou seja, para alguém, vou agora entrar num termo mais terra a terra, para alguém que era considerado gatuno, há pessoas que dizem, você já não tem solução, você é um fracassado, mas Deus está a dizer que independentemente dos teus erros, independentemente das tuas falhas, eu te quero, eu preciso te ajudar. Então, quando nós temos o Espírito Santo e nós vamos nos rever dentro daquilo que o Espírito Santo colocar em nós, aí vai haver o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é dizer, Pai, eu errei, eu falhei, mas ainda assim eu quero um conserto. Ainda assim eu quero fazer um novo começo. Então aí estamos a pautar aqui. Após as falhas, o que será? Então quer dizer que ainda que nós vamos falhar, Deus está a nos dizer pela sua palavra que todos quanto crerem na palavra dele serão salvos. Então nós temos que acreditar que
em meio a essas falhas, a esses erros, há uma solução. Há uma solução, há uma salvação. Então, no dia de hoje é isso que nós queríamos passar para vocês, de forma curta e objetiva, pessoal, lá em casa. Espero que vocês tomaram nota de aqui conselhos, aprendizado e informações importantes para mudar a nossa caminhada cristã, porque o que estamos a passar aqui é o começo, o nosso tema central, o começo da caminhada cristã, com N subsídios. Nós tocamos agora num outro ponto, que é a falha na caminhada cristã. E para dizer que você que está em casa, se errou, não se preocupa, porque tem solução, tem conserto. E para dizer também, temos aqui, né, estamos a dar já a reta final. Obrigado a você que está lá em casa, obrigado Mauete pelo teu subsídio, obrigado Stênio por estar aí por detrás também fazer acontecer o programa. Então estamos a convidar a você que está lá em casa a nos assistir, que temos a honra de passarmos para vocês, e queremos passar aqui alguns anúncios no nosso canal. Temos o dia 27 de maio, já agora, do mês que corrente, que temos o Dia Mundial da Evangelização. É um dia que vamos estar em massa a apelar para os nossos irmãos. Então, se tem alguma coisa a dizer. Sim, o dia 27 é um dia comemorado, ou foi anunciado como Dia Mundial da Evangelização. Não só cá, mas toda a comunidade evangélica em todo nível, de todos os pontos do mundo, estarão nesse envolvimento. Todos aqueles que prezam pelo desenvolvimento do reino de Deus. E no dia 28 ainda deste mês que vamos entrar já, maio, a gente vai ter uma grande concentração alusivo a 20 anos da nossa congregação. E a gente tem disponível uma rede de transportes que está a ser montada em vários pontos da cidade de Luanda, para poder levar aqueles que se disponibilizarem a estar conosco para festejar, para congregar e exaltar o santo nome de Deus. E para mais informações sobre esta atividade, a gente vai disponibilizar diariamente nas nossas páginas pessoais, aqui na página do canal, na página da nossa congregação, que também anunciaremos aqui, acho que nas mensagens do canal. Fiquem ligados que na próxima quarta-feira teremos mais novidades, mais subsídios aqui no Gospel Conversation.